Às vezes, a vida coloca alguém no nosso caminho, não para ficar, mas para nos ensinar a sentir. João descobriu isso cedo demais. Ele não lembrava exatamente do dia em que tudo começou. Não houve um momento claro, uma data marcada. Foi algo que foi crescendo aos poucos, em silêncio. Maria entrou na vida dele como quem não queria ficar. Discreta, reservada, com aquele tipo de olhar que parece carregar histórias que nunca foram contadas. Eles se viam com frequência, sempre no mesmo lugar, sempre nos mesmos horários, mas quase nunca trocavam palavras. E mesmo assim, algo acontecia. João sentia, Maria também sentia. Era um sentimento estranho, não era alegria, também não era tristeza. Era uma mistura das duas coisas, como se o coração estivesse sempre esperando algo que nunca chegava. Ele percebia nos pequenos detalhes, no jeito como ela respirava fundo antes de ir embora, no modo como evitava olhar diretamente para ele, como se tivesse medo de que um simples olhar dissesse mais do que deveria. Maria tinha uma vida fora dali, uma vida já encaminhada, compromissos, promessas feitas a outra pessoa. João sabia disso, e justamente por saber, decidiu nunca ultrapassar nenhuma linha. Não havia toque, não havia declarações, não havia sequer conversas longas, só silêncio e sentimento. Às vezes João se perguntava se aquilo mesmo era amor, ou se era apenas o desejo de ser visto, de ser escolhido, mesmo que em pensamento. Maria também se fazia perguntas parecidas, mas sempre chegava à mesma conclusão. Era melhor não saber a resposta, porque algumas respostas mudam tudo. Os dias passavam, e aquele sentimento proibido não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer justamente por não poder existir. João começou a perceber que o que mais doía não era a distância, era a proximidade que não podia avançar. Estar perto, sentir tudo e não poder fazer nada. E ali, naquele espaço pequeno entre um olhar e outro, nasceu um amor que ninguém via, mas que consumia por dentro. E João ainda não sabia, mas aquele sentimento silencioso iria acompanhá-lo por muito mais tempo do que ele imaginava. Esse era apenas o começo. O tempo continuava passando, e João já não sabia dizer em que momento aquele sentimento deixou de ser apenas uma presença silenciosa e passou a ocupar tudo dentro dele. Não era algo que gritava, não era um desespero, era mais como um peso constante no peito, algo que estava sempre ali, mesmo nos dias mais comuns. Ele acordava e pensava nela, não de forma intensa, mas sutil, como uma lembrança que nunca vai embora completamente. E dormia sabendo que no dia seguinte tudo continuaria exatamente igual. Maria também vivia assim. Ela seguia sua rotina, cumpria seus compromissos, conversava com as pessoas que faziam parte da sua vida, ria quando precisava rir, falava quando era necessário falar. Mas havia sempre um pedaço dela que permanecia distante. Às vezes, no meio de uma conversa qualquer, o pensamento dela se perdia. E sem perceber, ela se lembrava de João, do silêncio confortável, da presença constante. E isso a fazia se sentir culpada. Ela se perguntava se era justo sentir algo por alguém que nunca fez parte dos seus planos. Se era errado permitir que aquele sentimento crescesse dentro dela, mesmo sem nunca ter sido alimentado por palavras. Mas sentimentos não pedem permissão. João, por sua vez, começou a aceitar que aquele amor não teria forma, não teria começo oficial, não teria promessa. Era um amor que existia apenas naquilo que não era dito. E talvez fosse por isso que lhe fosse tão difícil de esquecer. Havia dias em que João tentava se afastar, chegava mais tarde, saía mais cedo, tentava ocupar a mente com outras coisas. Mas bastava um único encontro silencioso para tudo voltar ao lugar de antes. Maria percebia quando ele se afastava, e mesmo sem entender completamente o motivo,
sentia um vazio estranho. Era como se algo tivesse saído do lugar. Ela nunca demonstrava, nunca chamava, nunca perguntava, mas sentia. Os dois aprenderam a conviver com essa ausência disfarçada de presença, com essa proximidade que nunca se transformava em gesto. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado, carregado de pensamentos, de vontades, de perguntas sem resposta. João começou a perceber que aquele amor estava moldando quem ele era. Ele se tornou mais atento, mais silencioso, mais cuidadoso com o que sentia. Aprendeu que nem todo sentimento precisa ser vivido para ser real. Maria, por outro lado, começou a entender que fugir do que sentia não fazia aquilo desaparecer, apenas tornava tudo mais pesado. Ela se sentia dividida entre a vida que tinha e o sentimento que crescia em silêncio. Havia noites em que ela ficava acordada, olhando para o teto, pensando em como algumas pessoas entram na nossa vida apenas para nos ensinar algo, e depois permanecem, mesmo quando não deveriam. Ela se perguntava se João sabia, se ele sentia o mesmo, se aquele silêncio era compartilhado ou se era apenas coisa da cabeça dela. Mas nunca teve coragem de confirmar, porque confirmar significava mudar tudo, e mudar tudo significava perder o controle. O tempo seguiu seu curso natural. As estações mudaram. Os dias ficaram mais longos, depois mais curtos, e o sentimento continuava ali, firme, resistente ao tempo. João já não imaginava um futuro com Maria. Não fazia planos, não criava expectativas. Ele apenas aceitava o que sentia. Aceitava que algumas pessoas marcam a nossa vida sem nunca ficarem nela. E isso, de alguma forma, também é amor. Maria começou a perceber que aquele sentimento silencioso estava ensinando a ela algo. Ensinando sobre escolhas, sobre limites, sobre aceitar que nem tudo que toca o coração pode ser levado adiante. Mas aceitar não significava esquecer. E enquanto os dois seguiam vivendo suas vidas, aquele amor proibido permanecia ali, intocado, não vivido, mas profundamente sentido. Com o passar dos meses, João começou a entender que aquele sentimento tinha mudado a forma como ele enxergava o mundo. Antes, os dias pareciam apenas dias. Agora, cada momento carregava um peso diferente. Ele observava as pessoas ao redor e pensava em quantas histórias silenciosas existiam ali, escondidas atrás de conversas simples e rotinas comuns. Histórias parecidas com a dele, amores que nunca chegaram a existir de verdade, mas que ainda assim deixaram marcas profundas. João passou a aceitar que aquele amor não precisava de um final para ter significado. Talvez o sentido estivesse justamente em ter existido daquele jeito, sem rótulos, sem promessas. Maria também sentia essa transformação dentro de si. Ela começou a perceber que aquele sentimento silencioso a tornava mais sensível, mais atenta aos detalhes, mais consciente das próprias escolhas. Em alguns momentos, ela se pegava sorrindo sozinha, sem saber exatamente o motivo. Em outros, sentia uma tristeza leve, quase imperceptível, como uma saudade de algo que nunca aconteceu. Ela tentava se convencer que aquilo era apenas uma fase, que com o tempo passaria. Mas o tempo não apagava, apenas mudava a forma. João e Maria continuavam se vendo. Nada havia mudado externamente. Os mesmos horários, os mesmos encontros silenciosos. Mas por dentro, tudo era diferente. João já não se perguntava mais, e se? Ele havia aprendido que imaginar demais só traz dor. Em vez disso, ele passou a valorizar o que existia. O simples fato de estar ali, de compartilhar aquele espaço silencioso. Maria, por sua vez, começou a sentir um conflito interno maior, porque quanto mais ela tentava ignorar o sentimento,
mais ele se manifestava nos pequenos gestos, no modo como ela respirava fundo quando João estava por perto, no cuidado excessivo para não demonstrar nada, no esforço constante para manter tudo sob controle. Havia dias em que ela chegava decidida a manter distância, a ser fria, indiferente, mas bastava um olhar rápido, quase imperceptível, para tudo se desfazer. Ela percebia que João também lutava contra algo. Não sabia exatamente contra o quê, mas sentia. E isso a fazia se sentir menos sozinha naquela dor silenciosa. O silêncio entre eles começou a se tornar uma linguagem própria, um jeito de se comunicar sem palavras. Um olhar mais demorado significava preocupação. Um desvio rápido do olhar significava medo. Uma respiração mais profunda significava que algo estava pesado demais para ser dito. Eles nunca combinaram nada disso. Simplesmente aconteceu. João passou a perceber que aquele amor o ensinava sobre limites, sobre respeitar o espaço do outro, sobre aceitar que amar também pode ser um ato de renúncia. Maria, aos poucos, começou a aceitar que sentir não era errado. Errado seria machucar alguém por não saber lidar com o que se passa dentro do próprio coração. E assim, ela aprendeu a carregar aquele sentimento com cuidado, como quem segura algo frágil demais para ser exposto. O tempo continuava passando, e com ele vinha uma estranha sensação de que algo estava se aproximando. João sentia que aquele ciclo silencioso não duraria para sempre, que em algum momento a vida iria exigir uma mudança, uma decisão, mesmo que não fosse dele. Maria também sentia isso, uma inquietação leve mas constante, como se estivesse prestes a perder algo que nunca teve. E talvez fosse isso que mais doía, porque perder algo invisível é uma dor difícil de explicar, difícil de compartilhar, difícil até de aceitar. Mas enquanto esse momento não chegava, eles continuavam ali, vivendo um dia de cada vez, sentindo tudo em silêncio, guardando um amor que não podia ser vivido. E mesmo sem saber o que o futuro reservava, uma coisa era certa: aquele sentimento já havia marcado os dois para sempre. Com o passar dos dias, João começou a perceber pequenas mudanças dentro de si que ele nunca havia notado antes. Coisas simples passaram a ter outro significado. O silêncio já não era vazio, era cheio de pensamentos. Ele se pegava lembrando de momentos específicos, quase insignificantes para qualquer outra pessoa. Um gesto rápido, um olhar que durou meio segundo a mais, um leve sorriso que desapareceu rápido demais. Esses detalhes ficavam na mente dele como cenas repetidas, voltando sempre que ele tentava dormir. João percebeu que amar em silêncio exigia mais força do que amar em voz alta, porque ninguém via, ninguém reconhecia, ninguém validava. Era uma batalha travada apenas dentro do peito. Maria, por outro lado, começou a sentir o peso emocional se refletir em seus pensamentos mais profundos. Ela se questionava sobre escolhas passadas, sobre caminhos que poderiam ter sido diferentes. Em alguns momentos, se perguntava se aquele sentimento existia apenas porque não podia ser vivido. Se fosse permitido, será que teria a mesma intensidade? Mas logo afastava esse pensamento, porque o que ela sentia não parecia ilusão, era real demais. Ela passou a observar João com mais atenção, não por curiosidade, mas por cuidado. Percebia o jeito como ele ficava em silêncio por longos períodos, como respirava fundo quando achava que ninguém estava olhando, como seus olhos carregavam algo não dito, e isso a fazia sentir uma conexão ainda mais profunda. Havia dias em que Maria pensava seriamente em se afastar, acreditava que a distância poderia aliviar tudo, mas bastava imaginar a ausência completa de João
para sentir um aperto imediato no peito, um vazio difícil de explicar. Ela entendia, aos poucos, que aquele sentimento já fazia parte dela. Não dava mais para simplesmente desligar. João também passou por esse conflito. Em certos momentos, pensava que a melhor decisão seria criar uma barreira emocional, manter tudo no automático. Mas toda vez que tentava, algo o puxava de volta, como se o coração se recusasse a obedecer à razão. Ele começou a aceitar que nem todo amor nasce para ser vivido. Alguns nascem apenas para ensinar. Ensinar paciência, ensinar autocontrole, ensinar maturidade emocional. E isso não tornava o sentimento menor. Pelo contrário, o tornava ainda mais intenso. Maria passou a escrever pensamentos soltos, sem intenção de mostrar a ninguém. Frases curtas, ideias inacabadas. Era a forma que ela encontrou de aliviar o que sentia, de colocar para fora o que não podia ser dito. Muitas dessas palavras falavam sobre espera, sobre aceitar o tempo, sobre aprender a conviver com o que não depende apenas da própria vontade. João, sem saber, fazia algo parecido. Ele se refugiava em momentos de solidão, caminhadas longas, momentos de silêncio absoluto. Era ali que ele organizava os pensamentos, que tentava entender tudo o que estava acontecendo dentro dele. Mesmo sem conversarem sobre isso, os dois estavam vivendo processos muito semelhantes, crescendo emocionalmente, aprendendo a lidar com sentimentos profundos. O tempo, inevitavelmente, continuava avançando, e com ele surgiam sinais de mudança. Pequenos indícios de que aquela fase não duraria para sempre, que algo iria se transformar. João começou a sentir um medo silencioso, não do fim, mas do depois, do que ficaria quando aquele sentimento precisar ser guardado de vez. Maria também sentia esse medo, uma angústia calma, mas constante, como se estivesse se preparando para uma despedida que ainda não tinha data. E talvez o mais difícil fosse isso, esperar por algo que não se sabia quando chegaria. Mas enquanto esse momento não se concretizava, eles continuavam ali, vivendo no limite entre o sentir e o conter, entre o desejo e a razão, entre o amor e o silêncio. E mesmo sem toques, sem declarações, sem promessas, aquele amor crescia. Crescia de forma discreta, profunda, inevitável. Com o passar das semanas, o sentimento deixou de ser apenas um incômodo silencioso e passou a se tornar parte da rotina emocional de ambos. João já não se perguntava mais se sentia algo. A pergunta agora era como conviver com isso. Ele começou a aceitar que aquele amor não precisava de um desfecho imediato para ser real. Algumas histórias não nascem para explodir, elas apenas permanecem. E permanecer, às vezes, é mais difícil do que partir. Maria sentia algo parecido. Ela percebeu que aquele sentimento não atrapalhava sua vida, ele coexistia. Era como um pensamento constante ao fundo. Não gritava, mas também não desaparecia. Ela passou a observar como o tempo mudava as pessoas, como João parecia mais calmo, mais contido, mais profundo. E isso fazia com que ela sentisse ainda mais respeito por ele. Em alguns momentos, o silêncio entre os dois se tornava quase confortável. Não havia pressão, não havia cobranças, apenas a consciência mútua de que algo existia ali. João percebeu que amar daquela forma o transformava. Ele passou a ouvir mais, a pensar antes de agir, a compreender sentimentos que antes ignorava. Era como se aquele amor estivesse moldando sua maturidade emocional. Maria também sentia essa transformação. Ela começou a entender que nem todo sentimento precisa ser resolvido imediatamente. Alguns precisam apenas ser compreendidos. Ela aprendeu a conviver com a incerteza, com a espera, com a ausência de respostas claras. E isso a tornava mais forte. Havia dias em que João sentia vontade de dizer tudo, colocar para fora cada pensamento acumulado, cada sentimento guardado. Mas sempre que essa vontade surgia, vinha junto o medo.
medo de quebrar algo que, mesmo silencioso, ainda estava inteiro. Ele sabia que algumas verdades, quando ditas, não podem ser desditas. Maria também enfrentava esse conflito interno. Ela se perguntava se o silêncio protegia ou machucava mais, se falar traria alívio ou arrependimento. E assim, ambos escolhiam o silêncio, não por fraqueza, mas por cuidado. O tempo continuava avançando e com ele surgiam mudanças externas, novas responsabilidades, novos caminhos se desenhando. Essas mudanças faziam João refletir sobre o futuro, sobre quem ele estava se tornando, sobre o que estava disposto a carregar consigo. Ele começou a entender que aquele amor, mesmo não vivido, faria parte de sua história para sempre, como uma marca invisível. Maria também sentia isso. Ela percebia que, independentemente do que acontecesse depois, João já ocupava um espaço definitivo em sua memória emocional. E isso trazia um misto de conforto e tristeza. Conforto por ter sentido algo tão profundo, tristeza por não saber se aquilo teria continuidade. Mesmo assim, nenhum dos dois se arrependeu, porque aquele sentimento os fez crescer. Fez com que enxergassem o mundo de forma diferente, com mais empatia, com mais sensibilidade. João passou a acreditar que nem todo amor é feito para durar no tempo. Alguns duram na lembrança. Maria passou a entender que amar também é respeitar o limite do outro, mesmo quando isso dói. E assim, sem perceber, eles estavam se preparando emocionalmente para algo maior. Talvez para um reencontro, talvez para uma despedida, mas acima de tudo, para aceitar qualquer que fosse o destino daquele amor silencioso. E enquanto esse momento não chegava, eles continuavam vivendo, com o coração atento, com o sentimento guardado, com a certeza de que, de alguma forma, aquele amor já havia valido a pena. Com o passar dos meses, João começou a perceber algo curioso. Aquele sentimento não diminuía, mas também não aumentava de forma desesperada. Ele apenas permanecia. Era como um rio calmo, profundo, que seguia seu curso sem pressa. João entendeu que não precisava lutar contra isso. Não precisava tentar esquecer, nem forçar lembranças. Bastava aceitar. Ele passou a notar pequenos detalhes do dia a dia que o faziam pensar em Maria. Uma música que tocava ao acaso. Uma frase que parecia dizer exatamente o que ele sentia. Esses momentos não causavam dor imediata, causavam reflexão. Ele começou a se perguntar quantas histórias parecidas existiam no mundo. Quantas pessoas carregavam amores silenciosos, invisíveis, mas intensos. E isso o fazia sentir que não estava sozinho. Maria, por sua vez, começou a mudar a forma como enxergava o passado. Ela passou a aceitar que algumas conexões não surgem para serem vividas intensamente, mas para ensinar. Ensinar paciência, ensinar cuidado, ensinar profundidade emocional. Ela começou a perceber que aquele sentimento não aprendia, ele a acompanhava. E há uma grande diferença entre estar preso e estar acompanhado. Maria começou a amadurecer essa ideia dentro de si. Ela já não se perguntava mais, e se? Agora ela pensava, foi assim. E essa aceitação trazia uma paz estranha. João, em muitos momentos, sentia a vontade de revisitar memórias, não para sofrer, mas para entender quem ele era naquela época. Ele percebeu o quanto cresceu desde então, o quanto aquele sentimento o ensinou a respeitar o tempo das coisas. Ele passou a enxergar o amor de forma menos impulsiva, menos idealizada, mais real. Maria também sentia essa transformação. Ela começou a perceber que amar não é apenas estar junto, é desejar o bem, mesmo à distância. Ela começou a torcer silenciosamente pela felicidade de João, mesmo sem fazer parte dela. E isso para ela era uma prova de que aquele sentimento era verdadeiro. Havia dias em que o silêncio parecia pesado, dias em que o coração parecia mais sensível,
Mas também havia dias leves, dias em que o simples fato de ter vivido aquele sentimento já era suficiente. João começou a entender que a ausência de um final claro não tornava a história incompleta. Algumas histórias não precisam de fechamento, elas apenas se acomodam dentro de nós. Maria percebeu que aquele amor não precisava ser resolvido para ser respeitado. Ele já tinha cumprido seu papel: transformar. O tempo seguia seu curso, indiferente às emoções humanas, e aos poucos a vida exigia novas decisões, novos caminhos. João começou a sentir que estava se aproximando de uma fase diferente da vida. Uma fase em que ele precisaria levar consigo apenas o que realmente importava. E de forma curiosa, aquele amor silencioso estava entre essas coisas. Maria também sentia que mudanças se aproximavam. Ela sentia que estava se tornando alguém mais consciente dos próprios sentimentos, mais cuidadosa com promessas, mais honesta consigo mesma. Ela aprendeu que nem todo sentimento precisa virar uma história contada em voz alta. Alguns são feitos para viver em silêncio. E assim, sem perceberem, João e Maria estavam se preparando emocionalmente para o próximo capítulo de suas vidas. Mesmo sem saber se esse capítulo incluiria um reencontro ou uma despedida definitiva. Mas havia algo que ambos sabiam mesmo sem dizer. Aquele amor os moldou, e nada, absolutamente nada, poderia apagar isso. Com o tempo, João começou a perceber algo que nunca tinha pensado antes. Alguns sentimentos não pedem resposta, pedem maturidade. Ele passou a observar as pessoas ao seu redor. Casais que pareciam felizes, outros que pareciam apenas acostumados. E isso o fez entender que estar junto não é necessariamente estar conectado. Ele lembrava de Maria nesses momentos, não com saudade dolorida, mas com respeito. Havia algo nela que o ensinou a olhar além da superfície das relações, a ouvir mais, a falar menos. João percebeu que aquele amor silencioso o tornou mais atento, mais humano. Maria, em seus próprios pensamentos, começou a notar o quanto havia mudado. Ela passou a reconhecer emoções com mais clareza, a não fugir do que sentia. Ela entendia agora que ignorar sentimentos não os faz desaparecer, apenas os empurra para dentro. E ela não queria mais viver assim. Ela passou a se permitir sentir, sem culpa, sem pressa. Em alguns momentos, Maria se pegava sorrindo sozinha, lembrando de pequenas situações que nunca chegaram a acontecer, mas que existiram na imaginação. E, curiosamente, essas lembranças não a entristeciam. Elas apenas mostravam o quanto aquele sentimento foi real. João começou a escrever mais, não para publicar, não para mostrar a ninguém. Escrevia para organizar pensamentos, para entender emoções. Muitas dessas palavras falavam sobre encontros que não aconteceram, sobre conversas que ficaram no silêncio. E ao escrever, ele sentia alívio. Maria começou a caminhar mais sozinha. Gostava do silêncio das ruas, do som distante da cidade. Era nesses momentos que ela refletia sobre escolhas, sobre caminhos que poderiam ter sido diferentes. Mas, ao invés de arrependimento, ela sentia a aceitação. Ela entendia que nem tudo o que não aconteceu foi uma perda. Algumas coisas simplesmente cumpriram o seu papel de ensinar. O tempo passou, e com ele vieram novas responsabilidades. João sentia que a vida estava exigindo mais dele, mais foco, mais presença. E ele começou a perceber que estava pronto para novos sentimentos, mas sem apagar os antigos. Ele entendeu que o coração não funciona como um espaço limitado. Há lugar para aprendizado, memória e futuro. Maria também sentia essa abertura. Ela não se fechava para o que poderia vir, mas também não negava o que já havia sentido.
ela entendeu que amadurecer emocionalmente é aprender a conviver com a própria história. Havia noites que o pensamento voltava com mais força, noites silenciosas em que tudo parecia mais intenso. Mas essas noites já não assustavam. João aprendeu a atravessá-las. Maria aprendeu a acolhê-las. E aos poucos, aquele amor que antes parecia indefinido foi se transformando em algo mais sereno. Não era mais expectativa, não era mais ansiedade, era compreensão. Eles não precisavam um do outro para seguir em frente, mas reconheciam que haviam sido importantes, e isso era suficiente. O mundo continuava girando, as pessoas continuavam se encontrando e se despedindo, e em algum lugar dentro deles, aquela história permanecia viva, não como um peso, mas como uma base, uma lembrança silenciosa de que amar também é saber deixar ir. Com o passar dos dias, João começou a perceber que o silêncio já não o incomodava como antes. Ele aprendeu a conviver com ele. Aprendeu que o silêncio também fala. Havia momentos em que ele simplesmente parava, respirava fundo e deixava os pensamentos fluírem, sem julgar, sem tentar organizar demais. E quase sempre, Maria surgia nesses pensamentos de forma tranquila. Não como alguém ausente, mas como alguém que fez parte. João percebeu que o tempo não apaga sentimentos importantes, ele apenas os transforma. O que antes era desejo, agora era respeito. O que antes era expectativa, agora era entendimento. Maria também vivia esse processo interno. Ela passou a observar mais as próprias reações, as próprias emoções. Ela entendia agora que algumas dores não precisam ser combatidas, elas precisam ser compreendidas. E ao compreender, elas perdem força. Em certos dias, Maria sentia uma leve saudade, não da pessoa em si, mas da versão dela mesma que existia naquele tempo. Uma versão mais ingênua, mais sonhadora. Ela percebeu o quanto cresceu desde então. João, por sua vez, começou a notar como aquele amor silencioso havia moldado sua forma de se relacionar com o mundo. Ele passou a ser mais paciente, mais atento às palavras. Ele entendia agora que sentimentos profundos não precisam ser apressados, nem forçados. Eles simplesmente acontecem. Havia momentos em que João se perguntava se Maria também pensava em João. Mas essa pergunta já não vinha carregada de ansiedade. Era apenas curiosidade humana. Maria também, em alguns instantes, pensava em João, mas sem urgência, sem necessidade de resposta. Era como lembrar de uma música antiga que marcou uma fase da vida. Ela não precisava tocar de novo para continuar sendo importante. O tempo seguia avançando, e com ele vinham novas experiências. João começou a sentir que estava mais preparado emocionalmente para o que viesse. Ele não buscava preencher vazios. Ele buscava compartilhar o que já estava completo. Maria sentia algo parecido. Ela não queria mais amores que confundissem. Queria sentimentos claros, mesmo que simples. E essa clareza vinha justamente das experiências passadas. A história deles não teve grandes gestos, não teve declarações intensas, não teve promessas. E talvez por isso tenha sido tão profunda. Ela existiu no espaço do não dito, no olhar que durava um segundo a mais, na palavra que quase foi falada. João começou a entender que algumas histórias não foram feitas para serem vividas plenamente. Elas foram feitas para ensinar. Maria compreendeu que nem todo amor precisa de presença constante para ser real. Havia uma beleza silenciosa nisso. E enquanto o mundo seguia em seu ritmo acelerado, eles carregavam algo raro,
a capacidade de sentir sem se perder. O coração deles já não doía como antes, ele apenas lembrava. E lembrar, às vezes, é uma forma suave de agradecer. Com o passar do tempo, João começou a sentir algo diferente. Não era saudade, não era arrependimento, era compreensão. Ele percebeu que aquele sentimento havia cumprido sua missão na vida dele. E isso não significava que precisava desaparecer, apenas precisava descansar. João começou a aceitar que algumas histórias não terminam porque deram errado. Elas terminam porque cumpriram o que precisavam cumprir. E essa percepção trouxe leveza. Maria também sentia essa mudança interna. Ela percebeu que já não pensava no passado com a mesma intensidade. Não havia mais aquele aperto no peito. Havia calma. Ela começou a entender que algumas conexões são como pontes. A gente atravessa e segue. Não se constrói uma casa em cima da ponte. Ela existe para nos levar a outro lugar. João passou a olhar para o futuro com menos medo. Ele não sentia mais necessidade de entender tudo, nem de controlar emoções. Ele aprendeu que sentir também é confiar. Maria começou a se permitir imaginar novos capítulos, não como substituição do passado, mas como continuação da vida. Ela sabia que jamais apagaria o que viveu, mas também sabia que não precisava viver presa a isso. Havia uma serenidade nova nos pensamentos dela. Em alguns momentos, João se perguntava se algum dia voltaria a encontrar Maria, mas essa pergunta já não vinha carregada de expectativa. Se acontecesse, seria natural. Se não acontecesse, também estaria tudo bem. Maria pensava da mesma forma. Ela não esperava reencontros. Ela não esperava explicações. Ela apenas confiava que a vida sabia o que fazia. Ambos entenderam que nem todo amor precisa de continuidade para ter significado. Alguns existem apenas para nos preparar para quem nos tornamos depois. E isso não diminui sua importância. Pelo contrário, o tempo que antes parecia inimigo, agora parecia aliado. Ele não apagou, ele organizou. João começou a sentir que estava pronto para fechar um ciclo. Não com dor, não com tristeza, mas com gratidão. Maria sentia o mesmo. Ela percebeu que o coração já não carregava peso, carregava aprendizado. E aos poucos, a história deles deixou de ser uma pergunta e se transformou em uma resposta silenciosa. Em certos momentos da vida, a gente não percebe quando algo começa a se encerrar. Não há aviso, não há sinal claro. João começou a sentir isso aos poucos. Uma sensação de ciclo se acomodando, como se o coração estivesse organizando as próprias gavetas. Ele já não revisava o passado com insistência. Quando lembrava, era com suavidade, sem pressa de entender tudo. A memória de Maria já não vinha acompanhada de perguntas. Vinha acompanhada de silêncio. E esse silêncio não machucava. Ele começou a notar que havia espaço dentro dele para algo novo. Não um novo amor imediatamente, mas uma nova forma de estar no mundo, mais inteiro, mais consciente. Maria, por outro lado, percebeu que estava diferente nas pequenas coisas, nas conversas, nas escolhas, nas pausas. Ela já não sentia a necessidade de explicar o que sentia para ninguém, nem mesmo para si. Havia uma aceitação tranquila, como quem entende que fez o melhor que pôde com o que tinha. Em alguns dias, pensamentos antigos surgiam sem aviso, mas, em vez de causar aperto, traziam clareza. Maria percebia que aquele amor não a limitou, ele a fortaleceu. João começou a entender que amadurecer emocionalmente não significa esquecer. Significa saber onde cada lembrança deve ficar. Algumas ficam na superfície, outras mais profundas, mas todas encontram um lugar.
Ele começou a valorizar o que sentia agora. O presente deixava de ser apenas uma ponte entre passado e futuro. Passava a ser morada. Maria sentia algo parecido. Ela não se cobrava mais respostas definitivas, não buscava finais perfeitos. Ela entendia que a vida raramente fecha histórias com precisão. Na maioria das vezes, ela apenas continua. João percebeu que não precisava mais se perguntar o que teria sido. A pergunta já não fazia sentido. O que foi suficiente para transformar. Maria também deixou de imaginar cenários alternativos. Ela compreendeu que a vida real acontece no que é vivido, não no que poderia ter sido. Havia algo de libertador nisso. Ambos carregavam a mesma certeza, mesmo sem saber um do outro. O sentimento que existiu não precisava ser reativado para continuar verdadeiro. Ele já tinha cumprido o seu papel. Aos poucos, o coração aprendia a descansar, não em esquecimento, mas em paz. João sentia que estava cada vez mais próximo de fechar esse ciclo internamente, sem dramatização, sem ruptura. Maria sentia o mesmo, como se estivesse colocando um ponto final invisível, daqueles que não precisam ser ditos. E mesmo sem um último encontro, sem uma conversa definitiva, a história encontrava o seu lugar, não como algo pendente, mas como algo completo do jeito que foi. Havia algo curioso naquele momento da vida de João. Ele já não sentia necessidade de revisitar o passado para se sentir inteiro. O passado estava ali, integrado. Ele começou a perceber que algumas histórias não pedem continuação, pedem reconhecimento. Reconhecimento de que existiram, de que foram verdadeiras, de que deixaram marcas boas, mesmo sem terem sido vividas por completo. Essa consciência trouxe uma espécie de descanso interior. João passou a prestar mais atenção no presente, nas conversas simples, nos dias comuns. Ele entendeu que a vida não se constrói apenas em grandes emoções, mas na soma silenciosa de pequenos momentos. Maria também vivia algo parecido. Ela sentia que já não precisava justificar o que sentiu, nem para os outros, nem para si. O sentimento havia se transformado em algo sereno, como uma lembrança que não invade, apenas acompanha. Ela percebeu que aquele amor não havia sido um erro, ele havia sido um capítulo. E capítulos não precisam ser relidos o tempo todo para continuarem válidos. Em alguns instantes, Maria sentia uma leve nostalgia, não dolorosa, apenas humana. Ela aceitava esse sentimento como quem aceita o fim de uma estação, sem resistência. João começou a entender que o coração aprende no próprio ritmo. Não adianta apressar fechamentos internos. Algumas despedidas acontecem em silêncio, sem cerimônia, sem aviso. E quando acontecem, a gente só percebe depois. Maria percebeu que estava mais leve. As decisões pareciam mais simples, os pensamentos mais organizados. Ela entendia agora que não precisava mais carregar aquela história como uma pergunta. Ela já estava se tornando uma resposta. João sentia algo semelhante. Ele já não buscava sinais, nem coincidências. Ele confiava que tudo o que precisava ser aprendido já havia sido. Havia uma maturidade nova naquele sentimento. Não havia urgência, não havia apego, havia gratidão. A vida seguia como sempre seguiu, com dias bons, com dias silenciosos, e no meio de tudo isso, a história deles encontrava seu lugar definitivo dentro de cada um. Não como algo inacabado, mas como algo que fez sentido no tempo certo. João começou a perceber que estava pronto para deixar essa história descansar, não porque deixou de importar, mas porque já havia cumprido sua função. Maria sentia o mesmo. Ela não precisava mais revisitar aquele sentimento para sentir que ele existiu. Ele já fazia parte de quem ela era.
Ambos compreenderam, ainda que separados, que algumas histórias não precisam de um final visível para se encerrarem. Elas simplesmente se acomodam, se transformam e ficam. E isso por si só já é um tipo de final. Em meio à rotina, João começou a notar algo simples, mas importante. O coração já não puxava para trás. As lembranças surgiam, mas não exigiam atenção imediata. Elas vinham como quem apenas passa para dizer que está tudo bem. Ele entendeu que isso era sinal de amadurecimento, não de frieza, não de esquecimento, mas de aceitação. João percebeu que a vida não cobra explicações para seguir em frente. Ela apenas segue, e quem tenta segurar demais acaba se cansando. Aos poucos, ele se permitiu viver os dias sem carregar expectativas emocionais, sem comparar sentimentos, sem medir o que sentia agora com o que sentiu antes. Isso trouxe uma tranquilidade nova. Maria, por sua vez, começou a perceber que seu olhar sobre o mundo havia mudado. Ela estava mais atenta aos próprios limites, mais cuidadosa com o que permitia entrar no coração. Ela entendeu que nem toda conexão precisa ser intensa para ser verdadeira. Algumas são profundas justamente porque são silenciosas. Havia uma clareza emocional que antes não existia. Maria não sentia mais necessidade de revisitar o passado para confirmar o que sentiu. Ela já sabia. E saber era suficiente. João começou a compreender que algumas histórias permanecem conosco não como desejo, mas como base. Elas nos ensinam como amar melhor, como respeitar o tempo, como entender o outro sem posse. Ele percebeu que aquele amor o preparou para relações mais conscientes, mais equilibradas. Maria também sentia que aquele sentimento a tornou mais firme, menos dependente de validações externas, mais conectada consigo mesma. Ela entendeu que o amor não deve nos confundir, deve nos ampliar. Havia momentos em que pensamentos antigos surgiam sem convite, mas eles já não se instalavam. Passavam, como nuvens. João percebeu que não precisava mais dialogar com essas lembranças. Elas já haviam dito tudo o que tinham a dizer. Maria também não sentia mais necessidade de interpretar sinais do passado. Ela compreendeu que algumas respostas só fazem sentido quando o tempo passa. E o tempo já havia passado. Ambos carregavam uma sensação parecida, mesmo sem contato algum, a de que aquela história estava chegando ao seu lugar final dentro deles. Não havia pressa para encerrar, nem ansiedade para prolongar. Era apenas um entendimento silencioso. A vida continuava exigindo presença, decisões, novos caminhos. E eles estavam prontos para seguir, levando consigo apenas o que realmente importava. Não como ferida, não como ausência, mas como parte da própria construção emocional. Havia uma sensação nova ocupando o espaço que antes era tomado por perguntas. Não era euforia, era estabilidade. João começou a sentir que já não precisava provar nada para si mesmo. O sentimento que viveu não precisava ser revivido para continuar legítimo. Ele compreendeu que algumas histórias existem para nos ensinar a sentir com mais cuidado, com mais respeito, com mais presença. Essa percepção trouxe uma confiança silenciosa. João passou a observar a própria forma de reagir às pessoas. Ele estava mais paciente, menos impulsivo. Ele entendeu que o amor não precisa ser urgente para ser real. Maria também vivia um momento de clareza interna. Ela já não se perguntava por que as coisas não aconteceram de outra forma. Ela aceitava que cada escolha, consciente ou não, construiu exatamente o caminho que precisava ser construído. Havia uma tranquilidade madura em seus pensamentos. Ela percebia que aquele sentimento não ocupava mais espaço demais. Ele estava ali, mas não interferia no presente.
Maria sentia que isso era sinal de crescimento emocional. João começou a perceber que não precisava mais carregar aquela história como algo inacabado. Ela estava completa dentro dele. Não pela quantidade de momentos vividos, mas pela profundidade do que foi sentido. Ele entendeu que algumas histórias não se medem pelo tempo, mas sim pelo impacto. Maria sentia o mesmo. Ela compreendia que não precisava de lembranças constantes para validar o que viveu. O sentimento já havia se integrado à sua história pessoal. Ambos começaram a se sentir mais disponíveis para o que a vida apresentasse, sem medo de repetir padrões, sem receio de comparações. Eles sabiam agora o que não queriam e, mais importante, sabiam o que queriam preservar. Aquela história não era um peso, era um marco, um ponto de referência emocional. João sentia que estava pronto para encerrar esse capítulo internamente, mas sem apagar as páginas. Maria sentia que o coração já não resistia ao encerramento. Ele aceitava. Não havia tristeza nisso. Havia maturidade. A vida seguia chamando, com novos desafios, novas possibilidades. E ambos estavam preparados para atender esse chamado, levando consigo apenas o essencial. Não como quem foge, mas como quem segue consciente. Chegou um momento em que João passou a confiar mais no próprio silêncio. Ele não precisava preencher tudo com pensamentos, nem justificar o que sentia. Havia uma compreensão madura de que algumas emoções não pedem ação, pedem acolhimento. Ele percebeu que já não se definia por aquilo que não aconteceu. Seu valor não estava em histórias interrompidas, mas em tudo o que aprendeu com elas. Essa percepção trouxe equilíbrio. João começou a se sentir mais presente nas próprias escolhas, mais consciente do que aceitava, mais firme no que recusava. Ele não carregava mais expectativas irreais sobre o amor. Entendia agora que amar não é perder a si mesmo. Maria também sentia essa firmeza interna crescer. Ela se reconhecia diferente, mais inteira, mais segura do próprio ritmo emocional. Ela já não sentia necessidade de correr atrás de sentimentos confusos. Aprendeu que o amor precisa trazer clareza, não dúvida constante. Esse entendimento a fez respeitar ainda mais o que viveu no passado, porque foi justamente aquela experiência que a ensinou isso. Havia dias tranquilos, dias comuns, e eles passaram a ser valorizados. João percebeu que a vida não se resume a momentos marcantes. Ela se constrói nos intervalos. Nos dias em que nada extraordinário acontece, mas tudo faz sentido. Maria também começou a encontrar beleza na simplicidade, no tempo que passa sem exigir grandes decisões, no silêncio que não incomoda. Ela sentia que aquele amor antigo já não pedia atenção. Ele estava em paz. Ambos compreenderam que algumas histórias permanecem conosco não como desejo, mas como estrutura. Elas nos sustentam quando precisamos decidir quem somos e quem não queremos mais ser. João sentia que estava pronto para seguir sem olhar para trás com frequência. Não por negação, mas por maturidade. Maria sentia o mesmo. Ela não precisava mais confirmar sentimentos antigos. Eles já estavam resolvidos. A história deles, aos poucos, encontrava seu lugar definitivo. Não no centro, mas como base. E isso era suficiente. Chegou um ponto em que João já não sentia a necessidade de entender mais nada. Não havia perguntas pendentes. Não havia conflitos internos. Havia apenas uma sensação tranquila de conclusão. Ele percebeu que aquela história já não ocupava espaço demais dentro dele.
Ela estava ali, mas não interferia em suas decisões, nem em seus sentimentos atuais. João entendeu que algumas histórias não precisam de um fim visível para terminarem. Elas se encerram quando deixam de pesar, e aquela já não pesava. Maria também sentia isso com clareza. Ela percebeu que já não esperava nada daquele sentimento, nem reencontro, nem explicação. Ela não sentia vazio, sentia completude. Era como fechar um livro sabendo que a leitura foi importante, mesmo sem ter sido longa. Ela entendeu que aquele amor não era uma ausência, era uma lembrança bem resolvida. João começou a notar que o futuro já não causava ansiedade. Ele se sentia pronto para o que viesse, sem precisar carregar expectativas irreais. Ele compreendeu que o amor não precisa ser eterno para ser verdadeiro. Precisa apenas ser honesto no tempo em que existe. Maria também sentia essa honestidade dentro de si. Ela não romantizava mais o que não aconteceu. Aceitava exatamente como foi. E isso trouxe liberdade. Ambos entenderam que aquele sentimento não precisava mais ser revisitado. Ele já havia ensinado tudo o que tinha para ensinar. O coração deles estava em paz, não porque esqueceram, mas porque compreenderam. Nos dias que se seguiram, João começou a perceber a beleza do silêncio que agora o cercava. Ele já não precisava falar sobre sentimentos antigos, nem justificar pensamentos. Eles simplesmente existiam, como lembranças que não exigem presença. Maria sentia algo parecido. Ela não buscava respostas, não tentava entender cada detalhe. Aceitava que algumas coisas simplesmente fazem parte da vida, sem precisar ser explicadas. Ambos começaram a notar pequenas mudanças em si mesmos. João sorria com mais leveza, compreendia o valor de cada momento. Maria descobria prazer nas coisas simples, como observar o pôr do sol ou ouvir o vento passar. Eles aprenderam que algumas experiências não se medem pelo tempo, medem-se pelo impacto que deixam em quem somos. O amor que viveram foi silencioso, mas profundo, transformou-os de dentro para fora. João se lembrava de Maria sem aperto no peito. Sentia gratidão, como se a vida tivesse lhe dado um presente sem precisar de retorno. Maria também recordava João com um sorriso suave. Ela não desejava reviver o passado, mas reconhecia que ele tinha feito dela alguém mais forte, mais consciente, mais inteira. O coração de ambos estava em paz, não por terem esquecido, mas por finalmente compreenderem que algumas histórias não precisam continuar para serem completas. Eles aprenderam que amar também é saber deixar ir, respeitar o espaço do outro, respeitar o próprio tempo. E nessa aceitação encontraram liberdade. Liberdade de viver plenamente cada instante presente, de sentir sem ansiedade, de existir sem precisar justificar o que já passou. O que antes era silêncio doloroso, agora se transformava em calmaria, em memória serena, em aprendizado. E então, chegou o momento de encerrar essa história. João e Maria já não precisavam mais se preocupar com o que poderia ter sido. O que foi vivido já havia cumprido seu propósito. Eles aprenderam que algumas histórias não existem para durar para sempre. Existem para transformar, para ensinar, para nos tornar quem somos. João sentiu um alívio profundo. Ele compreendeu que a vida continua e que ele estava pronto para abraçar tudo o que viria. Maria também sentia a mesma leveza. O coração não doía mais, havia apenas gratidão. Gratidão pelo que existiu, pelo que os fez crescer, pelo que os preparou para o que ainda viria. E assim,
Cada lembrança encontrou seu lugar, não como peso, não como arrependimento, mas como parte da própria história deles. Uma parte que jamais se apagaria. Uma parte que permaneceria silenciosa, mas significativa. O amor que existiu não precisava de palavras, nem de gestos grandiosos. Ele estava em cada memória, em cada aprendizado, em cada momento que os fez perceber que crescer é também deixar ir. João olhou para o horizonte, sentindo que cada passo seguinte seria mais consciente, mais sereno, mais livre. Maria fez o mesmo. Sentiu que podia seguir sem medo, sabendo que aquele amor silencioso já havia cumprido tudo o que precisava. E por fim, ambos encontraram paz. Paz na lembrança, paz na vida que continua, paz na certeza de que algumas histórias não se encerram porque falharam, mas porque foram perfeitas do jeito que foram. O amor que existiu entre eles não precisava mais de retorno. Ele simplesmente era, e isso por si só já bastava.